Bom, mais uma questão onde você vai ter que forçar o aparecimento do limite trigonométrico fundamental, o qual é dado por essa expressão aqui. Esse limite aqui é 1 e nós vamos sempre usar esse fato. Uma outra coisa que eu devo advertir que vamos utilizar nessa questão é o caso de o produto notável, quando você tem o produto da diferença pela soma, aquele caso clássico, isso daqui vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Vamos utilizar essas duas coisas. Bom, antes de mais nada, eu vou trocar o x por zero. Cosseno de zero é 1. 1 menos 1, 0. E aqui, trocando x por zero, 0 ao quadrado também é 0. Indeterminação. Ok? Então, a saída para resolver esse limite, isso é um procedimento padrão quando aparece esse 1 menos cosseno, né? Então, é um limite clássico esse daqui. Você vai multiplicar e dividir por 1 mais cosseno, uma espécie de expressão conjugada aqui. Então, eu vou multiplicar e dividir por 1 mais cosseno. Semelhante ao que fazemos com radicais, questões envolvendo radicais. Observe que o caminho é forçar o aparecimento do limite fundamental. Nós temos cosseno e de alguma forma temos que passar de cosseno para seno. E é exatamente a utilização desse fator aqui que vai possibilitar isso, como a gente vai ver daqui a pouco. Então isso daqui vai ser o limite. X está tendendo para zero. Observe que 1 menos cosseno vezes 1 mais cosseno é um produto desse tipo. A menos B, ó, A menos B, A mais B, A mais B. E isso vai gerar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O quadrado do primeiro, o quadrado de 1 é 1 mesmo. Menos o quadrado do segundo. Então vai ficar cosseno ao quadrado de x. Sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x, né? Que é isso vezes isso aqui. Bom, como eu disse, o uso dessa expressão 1 mais cosseno foi exatamente para forçar o aparecimento do seno. Existe uma identidade trigonométrica que relaciona seno e cosseno e que, em boa parte dos casos, permite que você passe de cosseno para seno ou de seno para cosseno. A expressão é essa que eu vou colocar aqui em destaque e que vai aparecer aqui. Está aí a expressão, né? Bom, o que é que essa expressão vai permitir para a gente? Na realidade não é exatamente ela, mas uma variação dela. A variação é a seguinte. A variação é, observe que aqui eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado, ok? Então se eu tenho esse cosseno ao quadrado e lanço ele lá para o segundo membro, ele passa com sinal negativo. Então nós vamos ter aqui seno ao quadrado de x, seno ao quadrado de x, vai ser 1 menos cosseno ao quadrado de x. Ou seja, 1 menos cosseno ao quadrado de x é seno ao quadrado de x. Então no lugar desse 1 menos cosseno ao quadrado, que está aqui, nós vamos colocar seno ao quadrado. Então vamos fazer isso e eu vou explicar por que eu vou fazer isso. Então vamos lá. Então nós vamos ter limite, aqui eu vou trocar por seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado vezes 1 mais cosseno de x, com x tendendo a zero. Bom, qual é a vantagem de transformar esse cosseno em seno? Qual é a vantagem de trocar isso por isso? É porque você está mirando no limite fundamental. O limite fundamental envolve seno, não envolve cosseno. Ok? Então vamos lá. Observe que aqui claramente aparece, né, o quase, vamos dizer assim, o limite trigonométrico fundamental. Então isso daqui vai ser limite, deixa eu separar isso, note que eu posso escrever assim, ó. Veja se isso não é válido. Deixa eu colocar um colchete aqui apenas para organização. Vamos entender isso que eu fiz. Na realidade eu não fiz nada.
eu só fiz rearrumar a expressão de uma forma que é conveniente para a resolução da questão. Observe que aqui eu tenho o mesmo seno ao quadrado. Seno ao quadrado vezes 1 é o próprio seno ao quadrado que eu tinha. Ok? O x ao quadrado ele também está aqui, né? Porque eu coloquei um único expoente, né? O expoente que aparece no numerador e no denominador, eu coloquei um só, pegando a fração inteira. Então o x ao quadrado que estava aqui, ele continua aqui. E esse 1 mais cosseno, ele está aqui embaixo, né? Esse 1 apareceu exatamente para não ficar aquela fração com um vazio aqui, né? Tem que ter o 1 aqui. Ok. Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o fato que o limite do produto é o produto dos limites. Então eu vou transformar isso aqui em dois limites. Isso daqui vai ser o limite do seno de x sobre x ao quadrado, com x tendendo a zero, vezes limite de 1 sobre 1 mais cosseno de x quando x tende a zero. Bom, isso daqui é limite de uma potência, é a potência do limite. Então, se eu estou calculando o limite de uma função que está ao quadrado, eu posso calcular o limite da função sem o quadrado e elevar o resultado ao quadrado. É isso que eu estou querendo dizer com o limite da potência é a potência do limite. Então, isso daqui vai ser limite do seno de x sobre x. Olha quem apareceu aqui. O tal do limite fundamental, agora ao quadrado, vezes... Ora, esse limite aqui já dá para calcular, né? Ele independe do outro. É só trocar o x por zero. Cosseno de zero é 1. 1 mais 1, 2. 1 sobre 2. Então o resultado aqui é 1 sobre 2. Já calculei. Isso daqui é igual... Bom, aqui esse limite não tem graça. Esse limite aqui é 1, né? Ele já pode ser usado esse resultado. Então vai ficar 1 ao quadrado, ok? 1 ao quadrado vezes meio. 1 ao quadrado é 1, vezes meio vai dar meio, que é a resposta. Está aqui.